continuando aqui a falar sobre o rock na Inglaterra, chegamos na New Wave of British Heavy Metal, período que marcou intensamente a história do heavy metal. Mas o que seria a New Wave of British Heavy Metal? Foi basicamente um fenômeno musical underground que surgiu na Inglaterra entre as décadas de 1970 e 1980 e posteriormente se espalhou pela Europa e pelo mundo. No final da década de 70, as já consolidadas bandas de heavy metal como Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin estavam sendo eclipsadas pelo crescente movimento punk e pela consolidação da New Wave e da Disco Music. O movimento punk tinha encontrado um público muito receptivo e parecia atender às necessidades de uma juventude inglesa proletária, desempregada e sem esperanças diante do governo da primeira-ministra Margaret Thatcher. Nesse cenário, começaram a surgir, no meio underground, diversas bandas que queriam resgatar o heavy metal, reinventando o estilo e tentando adequá-los aos novos tempos. A princípio, retiraram o blues da primeira geração do metal, adicionando peso e velocidade e ressaltando os aspectos metálicos do estilo, o que acabou influenciando todo o heavy metal e o que viria a ser feito após esse momento. Essas bandas pioneiras não estavam tão preocupadas em atingir um grande público, mas mesmo assim atingiu. E historicamente, um ponto marcante na divulgação da New Wave of British Heavy Metal se deu em fevereiro de 1980, quando a Iron Maiden tocou Running Free ao vivo no programa de TV Top of the Pops, lançando seu primeiro disco 3 meses depois. A partir desse evento, o heavy metal britânico mostrou sua força em rede nacional e estava pronto para um crescimento vertiginoso, sustentado por uma sequência de lançamentos de discos que se tornariam clássicos. Uma das características que acompanhava as bandas da New Wave of British Heavy Metal desde o início é o espírito do faça você mesmo, herdado do punk e motivado pelo desinteresse por parte dos selos mais importantes. Essas novas bandas formaram selos independentes, faziam as próprias capas, geralmente em preto e branco, compensando a simplicidade com logos chamativos e imagens apocalípticas inspiradas em quadrinhos de fantasia e ficção científica. Inúmeras bandas surgiram nesse período, mas 4 delas se destacaram, formando o chamado Big Four. O Iron Maiden surgiu em 1975 e é possivelmente a banda mais conhecida desse período, não apenas entre os fãs do metal. Seu disco The Number of the Beast é talvez o maior clássico do movimento, com sua temática apocalíptica e que rendeu o título de banda satânica do ano. Capa provocativa, dando ainda mais poder à imagem da mascote Ed, repertório forte e a entrada de Bruce Dickinson nos vocais, no lugar de Paul Dayano. O Saxon foi criado na região de South Yorkshire em 1977. Entre 1980 e 81, a banda lançou 3 álbuns que se tornariam clássicos indiscutíveis do heavy metal: Will of Steel, Strong Arm of the Law e Denim Leather. Muito da sonoridade criada pela banda é copiada até os dias de hoje, principalmente pela mistura de heavy metal com rock and roll, remetendo a um espírito à la juventude transviada. O Saxon produziu um som direto, honesto e uma ligação com a cultura on the road das motocicletas, que definiu uma das facetas da New Wave of British Heavy Metal. O Def Leppard, também criado em 1977, é a banda com mais sucesso comercial surgida na New Wave of British Heavy Metal. Isso pelo distanciamento da sonoridade britânica em busca do mercado norte-americano. Mesmo tendo sido considerado uma das maiores bandas do movimento, em meados da década de 1980, a banda foi associada com a crescente cena glam metal, principalmente devido ao seu sucesso comercial e produção glamurosa. O Venom, formado no final dos anos 70 na cidade de Newcastle, é considerado o criador de um subgênero do heavy metal, o black metal. No primeiro disco lançado pela banda, Welcome to the Hell, em 1981, que apesar da agressividade e o nível de blasfêmia, ainda estava musicalmente inserido na New Wave of British Heavy Metal, mas esse trabalho é visto como um dos pilares do black metal. Mas não foram apenas essas 4 bandas que formaram o movimento. Outras bandas, como Judas Priest,
Angel Witch, Motorhead, Diamond Head, entre outras, também desempenharam um papel muito importante nesse cenário. Com isso, a New Wave of British Heavy Metal ganharia um espaço muito grande e influenciaria movimentos mais discretos em outros países, como Bélgica, Holanda, França, Alemanha e Dinamarca, além de ser importante também para o surgimento do thrash metal. Podemos afirmar que esse movimento de bandas britânicas foi um dos mais influentes que o heavy metal já produziu. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!